Olá, meu nome é Diogo Augusto e a nossa equipe é composta por mim, pelo Arthur Vieira, pela Gabriela Tabita e pela Júlia Monte. O tema que será abordado nessa apresentação será o cromo na nutrição. Bom, aqui são os tópicos que serão abordados no nosso vídeo, a começar pela definição e a função do cromo no organismo, a quantidade recomendada na dieta, as consequências da sua carência na alimentação, os alimentos ricos em cromo, os fatos que impactam na sua absorção e, por último, o seu papel no exercício físico e no esporte. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a definição e sobre as funções do cromo. O cromo é um mineral traço que atua no metabolismo da glicose, das proteínas e dos lipídios. Portanto, ele é importante para a nutrição do nosso organismo. Bem, o que é um mineral traço? O mineral traço, eles são elementos que são necessários ao corpo humano em quantidades muito pequenas. A exemplo do molibdênio, do manganês, do selênio e do próprio cromo. No corpo humano, as reservas de cromo se encontram principalmente no fígado, no baço, nos ossos e nas partes moles, sendo que, como o cromo é um mineral traço, ou seja, o corpo humano necessita de quantidades muito pequenas desse elemento, a maior parte do cromo que é consumida é excretada por meio da urina. Agora, passando para as funções do cromo, vale ressaltar que o cromo tem um efeito anabólico no metabolismo de carboidratos e de proteínas. Justamente porque a ligação de quatro átomos de cromo junto à enzima apocromodulina aumenta a sensibilidade dos tecidos à insulina e, consequentemente, promove um aumento da captação da glicose e dos aminoácidos, aumentando assim a síntese proteica. Além disso, existem algumas evidências de que o cromo está relacionado ao perfil lipídico do organismo, contribuindo para a redução da concentração de colesterol total e de LDL, que é o colesterol ruim, sendo bastante relevante assim para indivíduos com dislipidemia. Esse mecanismo ainda não está muito bem descrito na literatura, mas estariam relacionados à inibição da enzima hidroximetilglutaril coarredutase. Bom, essa é a quantidade de cromo que é recomendada na dieta. Esses valores vão variar conforme a idade e alguns outros fatores, por exemplo, se a mulher estiver gestante. Mas em média, o valor para uma mulher adulta é de 25 microgramas por dia e o valor de ingestão de cromo recomendado para homens adultos é de 35 microgramas por dia. Algumas das consequências da carência de cromo na alimentação são a intolerância à glicose, a encefalopatia, a neuropatia periférica e a hiperlipidemia, que pode ocorrer principalmente em grupos de risco, como idosos e gestantes. Há algumas situações em que há excesso de ferro, como a hemocromatose, também pode acabar induzindo uma deficiência de cromo e levar a algumas dessas consequências da carência do cromo no organismo. Já o excesso no consumo de cromo pode acabar acarretando em alguns sintomas como tontura, dor de cabeça, dentre outros. Esse excesso ele pode acabar causando dermatite idiopática ou ainda uma situação mais grave que seria a predisposição ao câncer. Bom, aqui são alguns dos exemplos de alimentos que são ricos em cromo, que são principalmente os cereais integrais, as oleaginosas e leguminosas, mas também algumas carnes e frutos do mar são ricos nesse elemento. Bom, no que se refere à absorção do cromo, é muito importante dizer que ele tem uma absorção facilitada quando há uma ingestão conjunta de proteínas, oxalatos, amido e de ácido ascórbico, que seria a vitamina C, né? Isso é muito importante porque o cromo ele é um elemento de absorção baixa. Já alguns dos fatores que são prejudiciais para a absorção do cromo são relacionados ao fitato, ao zinco, ao ferro, como já foi dito anteriormente, e ao vanádio. Agora, no que se refere aos exercícios, é importante dizer que os exercícios aeróbicos eles estão relacionados a uma melhor absorção do cromo, mas eles também promovem uma maior excreção desse elemento pela urina, o que pode acabar acarretando num balanço negativo para o mineral. Então é muito importante que o profissional esteja atento a essa situação. Bom, no que se refere ao papel do cromo no exercício físico e no esporte, a gente tem como principal benefício a intensificação do efeito da insulina, que vai favorecer a via anabólica e, portanto, vai potencializar o ganho de massa muscular, a redução de gordura corporal decorrente do exercício e melhorar o desempenho dos atletas. Portanto, o cromo ele tem aí uma série de benefícios, né, que estão justamente ligados à diminuição da resistência à insulina. Bom, existem ainda, para além da questão esportiva, alguns estudos que apontam para a suplementação de cromo
como um fator que pode ajudar no controle da diabetes, na perda de peso e na diminuição do risco cardiovascular em pacientes com obesidade ou pacientes que possuem algum tipo de resistência à insulina. Só que esses estudos ainda não são muito claros e ainda não existe recomendação para essa suplementação em pacientes com diabetes. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para montar essa apresentação. Muito obrigado pela atenção.